o quê? Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está nos assistindo agora, estamos aqui do Summit Capital, falando aqui com o meu amigo Augusto, conterrâneo, cearense, cabeça chata, que é o cara do marketing, da mídia, de tudo aí, de tudo. Ele vai dar aí vai dar o que pra nós hoje? Opa, cuidado. É cearense. Cuidado dessa história aí. Sapé, quem é o Augusto? Cara, fala pessoal, beleza? Tá um prazer em falar com o Dr. Cash, né? Cara, Augusto Mesquita, cearense da cabeça chata, suspeito, né? Hoje a gente trabalha com a V4 Company, né? Que é a maior assessoria de marketing e vendas hoje do Brasil, na verdade da América Latina hoje. E hoje a gente está aqui no Summit como parceiro, como patrocinador, mas também como aluno, né, ouvinte. E aí fui convidado por essas duas celebridades aqui para a gente bater um papo aí sobre marketing, vendas, negócio. Vai ser um prazer trocar essa ideia com esse audiência de vocês aí. Show! E aí? Isso aí. Queria aí um pouco para falar sobre. Vamos começar pelas vendas, né? Porque todo mundo se vende, todo mundo tem que se vender para poder conseguir alguma coisa. E na sequência a gente vai falar sobre a V4. Beleza, cara, venda pra mim, eu digo, pra mim pessoal, Augusto, foi a maior bênção que aconteceu na minha vida, tá? Depois eu falo falando de negócio. Maior bênção por quê, Augusto? Imagina tu ser um cara de um interior do Ceará, cidade de 50 mil habitantes, tá? Que é a única, duas perspectivas, trabalhar na prefeitura e trabalhar na obra. Eram duas perspectivas apenas. E quando eu me descobri vendedor, que na verdade vendia desde criança, de pivete, né, como a gente fala no Ceará, eu vi que tinha um mundo de oportunidade, existia um outro lado do mundo que eu ainda não conhecia, né? E a venda me despertou para o empreendedorismo, me fez a primeira empresa, a segunda empresa, hoje a gente está aqui dentro da V4 Company, tem algumas outras coisas aí fora isso, e cara, foi bem só por isso, não só pelo resultado que nos trouxe, mas principalmente pelo desenvolvimento que me trouxe, né? Pelo desenvolvimento, pelas pessoas que a gente conheceu. E hoje, Augusto, como é que se apresenta? Se apresenta como empresário? Eu me apresento como vendedor, eu sou um vendedor. Então, venda, para mim, Augusto Pessoa, primeiro foi uma bênção, né? A segunda coisa foi, cara, conseguir dar uma vida melhor para quem está no meu entorno, não só a nossa família, mas hoje a gente tem vários funcionários hoje lá na empresa e foi através da venda, cara. É o sangue, é o coração de qualquer empresa, de qualquer negócio, é algo que eu amo de paixão e que eu acho que fomenta o empreendedorismo, a base do empreendedorismo no Brasil, a venda, seja desde a venda do doce lá na rua, no sinal, ou seja a venda de grandes negócios, de grandes empreendimentos ali, de milhões talvez, né, de grandes negócios. Então venda para mim é isso, cara, de forma resumida é isso. A primeira venda que a gente tem que aprender é se vender, né? Vender o conhecimento, né? Se vender pessoalmente. O cearense é vizinho nosso do Piauí, ele tem essa fama de ser um cabra desenrolado. Ele tem essa fama, não é só da cabeça chata não. Mas ele é um cabra desenrolado, é um cabra empreendedor. Nossa cidade fica ali na divisa ali com o Ceará, perto da Poranga, né? Proximidade ali com a Poranga. E o cearense é conhecido dessa forma, como um grande vendedor e um cabra que é desenrolado. Fazedor de dinheiro. Fazedor de dinheiro. E aí você ainda tem ainda o nome como Augusto, que eu faço a referência ao grande mestre das vendas, que se chama Flávio Augusto da Silva. Ele é um cara, a gente é muito fã dele. Você ainda nasceu cearense, ainda nasceu com esse nome, e desenvolveu, não é o dom da venda, como disse Flávio Augusto da Silva. Você estudou e se preparou e hoje é um grande vendedor. Isso me colocou dentro da V4. Cara, como é que foi minha vida para a V4? Me colocou, respondendo a tua pergunta já de cara, mas como é que eu cheguei na V4 Company, o que me fez conhecer? Cara, eu trabalhava numa empresa, né, na verdade tinha uma empresa, né, que tinha algumas pessoas, empresa de venda, né, a gente vendia alguns produtos, tinha um negócio de produtos físicos, e aí chegou a pandemia, não foi? Chegou a pandemia, então eu sempre tive o viés venda comigo. Chegou a pandemia, a gente abriu, antes da pandemia a gente abriu aberto uma consultoria de venda, uma empresa de consultoria de venda, eu e um amigo meu, e aí chegou a pandemia, todas as consultorias eram presenciais. E aí eu já mexia com marketing digital, já, cara, Instagram e tal, e anúncios e tal. E aí naquele momento eu vi que eu tinha que virar 100%. Não era mais só olhar para o digital e estudar aos poucos digital, eu tinha que virar 100%, né, de fato para o digital. Naquele momento eu abri uma agência, né, de marketing digital, eu, minha esposa e um colega meu. E aí o que eu sabia fazer? Eu sabia vender. Eu tinha
Aberto a empresa em janeiro de 2020, a empresa fechou em março de 2020 por conta da pandemia, então 3 meses só de vida. E o que eu tive que fazer? Eu tive que virar tudo pro digital. E quando eu virei pro digital, eu disse, cara, o que eu sei fazer? Eu sei vender. Então, minha esposa já sabia fazer aquelas artes, aqueles banners ali para Instagram. E eu tinha um colega que mexia com anúncios, né? Então, eu abri uma primeira agência, uma pequena agência. E naquele momento, poucos meses depois, eu conheci a V4, a maior empresa de marketing digital da América Latina. E o que eu fiz? Cara, eu quero me juntar com a maior. Porque, primeiro, eu ganho conhecimento, né? Eu ganho de fato ali o know-how de uma empresa que tem 10 anos hoje, indo para o seu 11º ano. Eu ganho o poder de uma marca, eu acelero. Eu digo que eu entrei na V4 por conta da pandemia. Para mim, a pandemia, nesse sentido, lógico que a gente não pode menosprezar todos os sentidos ruins que a pandemia trouxe, mas nesse sentido foi um sentido muito bom para mim, particularmente. Então eu conheci a V4. Naquele momento eu não tinha ainda o capital para abrir a franquia, né? Para comprar a franquia. A gente passou alguns meses. Meu irmão que está assistindo aqui, que é meu sócio, aí a gente apostou tudo na V4 meses depois, né? Alguns meses depois, pós a pandemia. E aí a gente conheceu a V4 e hoje, nesse momento que a gente fala aqui, a gente grava, a gente é a maior unidade do Norte e Nordeste da V4 Company, são mais de 220 unidades hoje no Brasil. A gente chegou um pouco menos de um ano nesse marco, foi um crescimento bacana. Por quê? Por causa do viés de venda, né? Então, por causa do viés de venda, desde da venda do Gutinho, Marujinho, não sei como é que vocês chamam aqui, né? A gente vendeu na rua, meu irmão vendeu na rua. Era Dindim, aquele geladinho, aquele, né? Então assim, a gente vendeu isso na rua e até outras coisas, desde, cara, tudo que você imaginar. Então a gente conheceu o V4 assim, né? Mas então, teve aí também um pouquinho de ousadia, né? De pegar, juntar e apostar tudo. Tem que ter, cara. Eu costumo dizer o seguinte, se você não estiver disposto a arriscar, você tem que estar disposto a viver a vida que você tem. Para você viver a vida que você quer, você tem que abrir a mão da vida que você tem. Então eu tive que abrir a mão ali da vida que eu tinha para viver a vida que eu queria, né? Então ali eu tinha que estar disposto, minimamente disposto. A tudo, cara. Poderia dar muito errado, correto? O meu irmão, que hoje é meu sócio, que na época lá eu fiz ele vender o carro, né, pra gente completar o dinheiro da franquia. E ele disse, cara, vai ser o meu último chute. Se não der certo, eu vou trabalhar de empregado e pronto, acabou. All-in. Né? All-in total. E aí eu tenho uma coisa que a gente fala pro nosso time lá, hoje a gente está em 25 pessoas, né? E provavelmente vai dobrar esse número de pessoas esse ano. Eu digo assim, cara, foque muito mais em quem você está se tornando do que o que você está fazendo. Como assim, Augusto? O que a gente faz, eu e vocês, as pessoas que vão assistir esse podcast, cara, muitas das vezes a gente não gosta. É duro, não é? Empreender é duro, empreender é solitário. Gerir um negócio, gerir pessoas, muitas vezes é solitário. É duro. Só que eu foco em quem eu estou me tornando, em quem eu vou me tornar, em vez de eu só focar no que eu estou fazendo naquele momento. A gente precisa, cara, dar all-in na vida. Na verdade, tudo que deu certo para mim sempre foi all-in. Não tem uma segunda opção, né? A segunda opção te deixa acomodado. A segunda opção te deixa... Lógico que eu estou falando isso no começo de negócio, num momento que você tem que realmente construir. Em outros momentos, talvez você vá abrir um segundo, um terceiro negócio. Mas quando você tem dúvida, já é a certeza de falhar, né? Então, foi isso. A pessoa tem que apostar, né? E à medida do que se aposta, no caso você vendeu o carro, você jogou tudo. Ali era all-in, era tudo ou nada. Então você tinha essa certeza de uma prospecção futura do que você ia se tornar. Então mais ou menos o que eu entendi é mais ou menos assim, você apostou, deu certo, graças a Deus deu certo e não tinha como dar errado. Por quê? Porque você estava lá, você estava focado, você sabia o que você ia se tornar, ia dar certo. Se não der certo desse jeito, ia dar certo de outro jeito. E Jardel, pensa comigo o seguinte, cara, eu acho que às vezes a gente cria monstros desnecessários na cabeça da gente. Como assim, Augusto? Eu aprendi, eu digo que eu fiz um quadrante na minha cabeça quando eu vou tomar decisão. Quando eu vou tomar decisão, existe um quadrante na cabeça do Augusto. Imagina uma cruz, onde em cima tem assim, ó, pior cenário, e do lado tem tempo. Embaixo tem assim, ó, melhor cenário, e do lado direito tem assim, ó, tempo. Eu me pergunto, cara, qual é o pior cenário? Se eu tomar essa decisão, qual é a pior coisa que pode acontecer? Eu boto a pior cenário aqui, nesse quadrante. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Cara, a pior coisa que pode acontecer é a gente perder o dinheiro que a gente investiu. Beleza, por quanto tempo isso aqui vai me impactar? Cara, vai me impactar por um ano. A minha vida se resume a um ano ruim? Minha vida não se resume a um ano ruim. Aí eu venho pro quadrante de baixo. Qual a melhor coisa que pode acontecer? Qual a melhor coisa, qual o melhor cenário? Cara, a gente dá bem pra caramba, a gente ganhar muita grana, a gente empregar muita gente. Cara, a gente realmente crescer dentro do negócio, dentro do empreendimento. E cara, se isso aqui der certo,
quanto tempo vai impactar na minha vida? Pro resto da vida, irmão. Então você tem medo de perder um ano, ou você está mais disposto de impactar o resto da tua vida? O medo de perder não te deixa ganhar. É isso aí. Então, quando eu vou tomar decisões assim delicadas, né? Hoje eu tenho esse quadrante na minha cabeça. Qual é o pior cenário? Quanto tempo demora? Qual é o melhor cenário? Quanto tempo demora? Quanto tempo impacta? Né? E às vezes a gente diminui, cara. Às vezes a gente não tem tantos problemas. 95% dos nossos problemas é só a vida acontecendo. Não são problemas de verdade. E continua o quadrante na formação, só que com mais conhecimento, com outra tomada de decisão. E aí vem a famosa frase estoica, que a gente sofre mais nos pensamentos do que na realidade, né? Por isso que trava tanta gente. É isso aí. Arriscou, deu certo, tá aqui falando com a gente. O cabra é bom, viu? Desenrolado, audacioso. É isso aí, chegou na V4 e contou um pouco da história de vida dele. Foi mais ou menos isso. Foi o quê? Foi um resumo de coragem e de ousadia do que ele conquistou na vida dele. E fica a dica para você, empreendedor. Ah, eu não vou empreender porque eu não tenho dinheiro. Veja o carro do teu irmão, não é não? Eu não tenho. O que você não tem, na verdade, que você precisa. Acho que ele foi mais corajoso que eu, viu? Foi. Ele foi doido. O que as pessoas mais procuram é o dinheiro. Não é o dinheiro que vai impactar tanto na tua vida, é a coragem. É a coragem. Eu costumo dizer que é mentalidade. Se você não tem mentalidade, você pode ter dinheiro, vai se acabar. Você não vai conseguir aumentar esse dinheiro. Porque eu sempre digo que não é dinheiro, é mentalidade. Você tem que ir em busca desse conhecimento. Até o nosso próprio podcast, ele vem nesse caminho, nessa pegada de empreender. A gente começou o DrCast assim, nessa brincadeira, mas sabendo que um dia virá verdade. Hoje a gente está aqui falando com um grande empreendedor, amanhã vamos estar falando com outro. E assim vamos impactando vidas através do conhecimento, vamos jogando o conhecimento. E vem assistir o DrCast, curte, comenta. Escuta a história desse cara aqui, segue ele também. Como é que você encontra lá nas redes sociais? Augusto Moraes com I, M, tá? Instagram, Augusto Moraes M. É a maneira mais fácil de você me encontrar ali nas redes sociais. Eu acho que as outras redes sociais acho que é do mesmo jeito também, tá? Mas Instagram é onde eu tô mais presente, digamos assim. Então acho que faz sentido. A Kaiser foi pegar um negócio. Você vai pendurar isso aí em quem é? Pra nós encerrar. Vamos encerrar com uma dica aí para empreendedores locais. Cara, empreendedores locais, para negócios locais ou para empreendedores no geral, a gente tá perguntando? Negócios locais. Negócio local, cara, pensa o seguinte, hoje você já faz o que faz com o que você tem. Como assim, Augusto? Eu já faturo o que eu faturo com as metodologias que eu tenho, com os canais de vendas que eu tenho. Se você tivesse 2, como é que aumenta um rio? Colocando uma riacho para jorrar nele, não é verdade? Então a dica que eu dou hoje é, cara, olhe para o lado, para de olhar só para a bolha, para de olhar só para o seu círculo, para a tua patotinha, como a gente chama lá no Ceará, para a tua patotinha, cara. Às vezes você já pode dobrar, ou sei lá, aumentar 30%, 40%, 50% do seu faturamento se você conseguir olhar para o lado. Eu sempre digo, eu tenho uma máxima na minha vida, a filosofia, que eu digo o seguinte: os pés, humildade fincada no chão e ambição fincada no céu. Tá? Humildade fincada no chão, para saber e reconhecer as oportunidades e aprender com quem seja que for. E ambição para querer mais, cara, olhar para frente, olhar para um próximo passo, porque o mal do século, cara, não é a preguiça, é o comodismo, é a acomodação, é ficar acomodado. Então, olha para a ambição lá no céu, com os pezinhos ficados no chão, que eu acho que vai dar muito certo aí para vocês. Só pegando mais um gancho, quando ele fala de ambição, o seu xará, Augusto, só que agora é o Augusto da Silva, ele fala, inclusive você citou no início, eu não sei se você sabe dessa palavra dele, mas você citou uma coisa que ele fala muito sobre ambição. Nós nordestinos, há um certo tempo a gente incriminou a palavra ambição por achar que ambição é querer passar perna em alguém, é querer atrapalhar alguém. Ambição, para falar do Augusto da Silva, é você ter aquela ganância, é você querer mudar de vida e mudar a vida daquelas pessoas que estão ao seu redor, que é o que você fez. Impactar a vida do seu irmão, poder ajudar a sua mãe, poder ajudar a sogra. Isso é ambição, é querer crescer, é mudar de nível. Ambição é isso, é querer crescer e mudar de nível. Não é esse pensamento que às vezes muitos nordestinos têm, esse menino é ambicioso, ele quer tomar as coisas dos outros. Não é. A ambição que a gente tem em foco aqui é querer mudar de vida, é querer crescer e impactar na vida daquelas pessoas que estão próximas da gente. Algumas pessoas têm mais, algumas pessoas têm menos, mas quem não tem, cara,
Você já perdeu o sentido da vida. Porque a ambição não é só financeira, não é só uma ambição de querer crescer o seu negócio, o seu trabalho. A ambição é de, cara, ter uma saúde melhor, talvez tu, sei lá, passar um final de semana numa praia com a tua esposa, com teus filhos, sei lá, cara, evoluir de alguma forma. Se você não tem ambição de viver a vida, meu irmão, pra que tu tá aqui, velho? O que você tá fazendo essa vida? É só deixando passar o tempo e apontando o dedo pro vizinho porque ele quer mais do que tu, que ele tem sede mais do que você? Entende? Eu acho que o cara que não tem ambição, ele já morreu e nem sabe ainda. Ele já morreu em espírito, entendeu? Então, pra mim é isso. A ambição pra mim é muito claro, cara. Ou tem, ou você morreu. Fim. Eu vou dizer mais o que? Acabou. Pega a dica, pega a visão. Esse foi meu amigo Augusto da V4 Company. Bora deixar o homem vender o peixe dele, né? Faça o seu pitch. Vamos lá, pessoal, para quem tem negócio aí que faturam pelo menos 50 mil acima, né? Hoje a V4 Company acelera vários negócios hoje dentro do Brasil, tá? Empresas como Spotify, Smart Fit, Calçados Melissa, XP Investimentos, vários outros big players, mas os nossos focos são as pequenas e médias empresas, as PMEs, tá? Então se você fatura de 50 mil acima e quer aumentar, duplicar, triplicar, não sei, ou aumentar 10% que seja aí teu faturamento, fala com a gente que está aqui disposto e ansioso para de fato te ajudar a escalar teu negócio. Tamo junto. Bem clichê, rasta pra cima.